Sejam muito bem-vindos ao nosso Momento Biofísica, toda quinta-feira, às 20 horas. Eu, Dr. Davi Rodrigues, Dr. Francisco Viana e a doutora Zaika Capita, nós estamos sempre conversando com vocês sobre temas interessantes, temas que tratam o corpo humano como um todo, como um sistema eletromagnético. A gente começa a entender como o corpo funciona para a gente realmente poder ajudar as nossas células a funcionarem e ter um corpo regulado, ter um corpo fisiológico, um corpo que consegue fazer, umas células, que conseguem fazer os seus trabalhos fisiológicos. E quando a célula está funcionando direitinho, eu acho que dá para vocês entenderem que o corpo não vai ter sintomas, tá? Nós temos que entender que as nossas células vão funcionar de acordo com a idade que elas estão, né? Tem várias coisas que nós podemos fazer para conservar o máximo possível o funcionamento dessas células, mas a gente tem que entender desse sistema eletromagnético, dos meridianos do organismo, que os órgãos estão ligados a esse meridiano, a energia dos órgãos estão ligados a esses meridianos, a energia desses meridianos. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é além do terreno biológico. Muitos de vocês que seguem já essa ideia da medicina integrativa já têm a noção, já ouviram falar sobre terreno biológico. Terreno biológico, por conceito, nada mais é do que a estrutura interna, o funcionamento interno do nosso organismo. Eles gostam de comparar muito dois aquários, Dois aquários com um peixinho cada aquário. Um aquário, a água está suja, e no outro aquário a água está limpa. E fala o seguinte, olha, no aquário sujo o peixinho vai ficar doente. Não adianta simplesmente eu ir lá e tratar o peixinho sem mexer na água do aquário. E chamam essa água do aquário de terreno biológico. Hoje o Dr. Francisco Viana vai trazer uma visão além do terreno biológico para vocês entenderem que existe algo a mais para a gente pensar do que apenas, vamos lá, limpar o aquário e o sistema eletromagnético, Já vou dar aqui um spoiler para vocês nesse processo todo, tá? Então, para a gente começar a nossa live de hoje, além do terreno biológico, medicina informacional, eu vou chamar os nossos convidados, que é o Pita, a doutora Zaika. Aqui, pronto. Olha lá o doutor Francisco Viana. Boa noite, rapaz. Gostei da camisa, hein? Sim. Bonita essa camisa aí. Doutora Zaika, olha, trazendo luz aí na nossa live. Muito obrigado, viu? Essa camisa é para combinar com a parede. Então tá bonito demais. Então, essa live hoje é interessantíssima, porque nós vamos falar da medicina informacional. Não é? As pessoas acham que a medicina informacional é você apertar botãozinho de aparelho. Então, eu vou só contar uma história que eu vi. Um indivíduo, profissional da área de saúde, não vou falar qual é não era médico, mas era dentro da profissional da área de saúde. Está postando uma coisa que a pessoa tinha 4 equipamentos ligados, um no ouvido, fazendo não sei o quê, um no pé, fazendo desintoxicação, e o outro na mão, fazendo não sei o que lá, escalar, ou seja. Não entendeu que o corpo precisa de uma orientação sutil. Então, na realidade, não entende da medicina informacional, Talvez entenda da biofísica que o pessoal fala por aí. Mas a medicina informacional, na realidade, é aquela que observa, que a informação vem de um nível superior. Nós podemos chamar de um nível espiritual. E essa informação dirige os processos do organismo. Não é? Quando a gente fala terreno biológico, o Davi explicou muito bem, o aquário limpo, o aquário sujo, precisa limpar, precisa tirar parasita, precisa fazer um monte de coisa. Não esqueçamos que o Bechamp era químico. A visão dele é química, não é? Não é uma visão transformadora, entende?
Então, quando você tem uma visão química, você tem que usar química para resolver o problema. Como nós podemos até utilizar, mas utilizamos a informação para ajustar, nós sabemos que a informação, ela molda a matéria. Então, se você trabalhar o nível informacional na 7ª, 8ª dimensão, quando você aplicar corretamente aquela informação necessária para que o organismo entre em equilíbrio, naturalmente, todos os processos energéticos e funcionais vão trabalhar melhor. Então, veja bem, às vezes você está correndo atrás de um conceito lá de 1870 e o ser humano mudou. Tudo isso mudou. E hoje nós vamos explicar uma coisa sobre os Mediactive e as pessoas vão ficar de cabelo em pé. Eu até cortei o cabelinho para não ficar em pé hoje. Tá chique no último, né? Então, veja bem, quando a gente pensou na medicina informacional, a gente queria fazer um produto informacional. Ele não é frequencial, ele não é biorregulativo, não é? Apesar que a biorregulação acontece, mas ele é puramente informacional. Nós chamamos isso de infocêutico. Como é que isso surgiu? Nos anos 80, através de técnicas biofísicas, determinou-se que determinados produtos da natureza, fitoterapias, né, seiva de árvores, né, produtos do solo, né, tinham ressonância com determinados meridianos. Provou-se também que certos minerais, em certas condições, também tinham ressonância com os meridianos da acupuntura. E provou-se também que secreções animais, ou o próprio animal, quando preparado, né, de uma forma especial, emitia a ressonância do meridiano da acupuntura. Então, juntou-se esses 3 fatores, mineral, vegetal e animal, e na preparação correta, na captura desta informação analógica natural, em combinações especiais, nós temos os Mediactive que atuam nos meridianos da acupuntura. Então, isso existe desde os anos 80. O professor Kern, grande farmacêutico, juntou-se com o Dr. Schimmel, com o Dr. Foll, com os alemães que faziam testes de biorressonância e, através desses testes, veja bem, com equipamento, não era feito nem com aurímetro, nem com biotensor, é medição de relação entre os equipamentos, ou na medição do ponto, no caso do Vega-Test, um ponto único com variabilidade, ou na eletroacupuntura de Foll, que dá a carga bioelétrica reacional em cada ponto e se relaciona com os órgãos. Então, essa evolução, não é? Nós conseguimos, então, entender que o ser humano e a natureza caminham juntos na evolução ontofilogenética. Então, não adianta você olhar para trás, não é? Sem ver o olhar para frente, no presente. Então, nós podemos orientar, né, falando dos meridianos, da circulação energética, mas dando um toque, né, de evolução, como o ser humano está evoluindo, na parte informacional. Então, nós temos isso todos os dias. E também como manipular, e nós vamos até falar do nosso seminário, que nós mudamos a data, porque muita gente pediu, porque caía na Páscoa, pusemos lá para final de maio, 30, 31 e 1º de junho. Vai estar lá o Dr. Davi, a doutora Zaica conosco também, lá prestigiando, dando palestras, né? Enriquecendo o nosso seminário, né? Alguns professores não puderam, tem problemas, a gente sabe que as pessoas são muito ocupadas, mas vão fazer vídeos que a gente possa também trazer esse conteúdo, não é? De ampliação da terapia de informação biofísica. Então, é terapia de informação biofísica. Não é apertar o botão e colocar um monte de eletrodo na cabeça que você vai tratar o seu paciente, seja como for. Então, o que as pessoas pensam? Que eles fazem um curso de biofísica e põem o aparelhinho, faz um teste, põe o aparelhinho, e o aparelho vai fazer tudo. Eles esquecem da arte que está por trás, da compreensão de como trabalhar essa informação a alto nível, não é?
Então, eu vi uma coisa também, outra coisa interessante, Davi, o indivíduo falando. O que é o ar? O ar. Se você fechar o nariz e ficar 4 minutos sem respirar, o seu coração continua batendo, o seu cérebro continua funcionando, o seu metabolismo continua funcionando, mas você perde a consciência. Olha só. O ar, além de todas as propriedades informacionais, é também um veículo de aporte da consciência. E quando o ar está com a carga informativa baixa, né, alostática, nós podemos dizer, alguma coisa está acontecendo também em relação à ressonância da sua consciência. Veja bem, ar poluído, né, um ar desagradável, né, nós chamamos na homeopatia esse ar, né, desagradável, a emanação miasmática do pântano, que são as doenças crônicas da humanidade, que as pessoas esquecem que nós temos um background de enfermidades transhereditárias. Então, esse fato, né, que a gente está falando, o Mereactive, ontofilogenético, em combinações especiais, captando essa ressonância analógica, fazendo composições, né, no veículo sem álcool, a possibilidade que você tem de trabalhar de forma profunda, direta e simples a informação, é isso que nós queremos trazer para vocês. E essa informação, ela é a chave de tudo, não é? Então, ela dá forma, ela cria, ela divide, ela separa, né? Ela integra. Então, quando nós falamos de medicina informacional, nós não falamos de medicina biológica. Medicina biológica é do século passado. O ser humano mudou, o ser humano evoluiu. Após a pandemia, houve muitas mudanças ao nível informacional, da consciência, do medo da morte, né, da perda, né, do enclausuramento, né, uma série de mentiras que foram propagadas, como a máscara, isso e aquilo, mudou o caráter informativo da consciência, o que nós queremos trazer de volta. Queremos trazer você para a medicina informacional. Né? Eu quero dizer para vocês quanto que é importante vocês terem esse conceito da medicina informacional, de você fazer os seus órgãos terem energia para voltar a funcionar. Olha só, vou dar um exemplo para vocês agora, domingo. Domingo, chegou na emergência uma senhora de 61 anos pedindo, pelo amor de Deus, para eu poder atendê-la. Não era emergência, era uma paciente que estava toda inchada, pernas inchadas, já com diagnóstico de insuficiência cardíaca. Ela já tinha lesões no corpo escuras, né, que mostravam uma baixa circulação. Bom, eu fiquei compadecido com ela, aceitei atendê-la, por mais que não fosse emergência, né, estipulada ali de clínica médica, mas eu peguei e fui atendê-la, né? Ela em franca insuficiência cardíaca, já tomando aqueles medicamentos que todos vocês conhecem. Pressão alta, baixar colesterol, diurético, alguns para aumentar a força do coração. Mas tem uma coisa que eu quero chegar para vocês e falar um negócio. É comum a gente aceitar uma pessoa tomando essa quantidade de medicamentos. Ela estava pálida, depressiva, não conseguia fazer suas funções, chorosa. Aí, gente, eu pedi uns exames só para mostrar para vocês uma coisa. Ela há 3, 4 anos, por aí, tomando remédio para baixar o colesterol. Olha o colesterol dela aqui, quanto estava. 61. 61. Gente, todos nós sabemos que o colesterol é responsável pela formação da testosterona, e a testosterona que é o hormônio que faz o nosso coração bater. E aí, quando você está ligado apenas a tratar sintomas com medicamento, olha o tanto de pessoas no mundo, ao seu redor, que estão em sofrimento, porque eles estão tentando
esconder o sintoma do corpo com medicamentos. Aí a gente lidar com pessoas nesse nível aqui, ó, que está não sei quanto tempo sem sentir saúde. E o que esse corpo precisa é reativar a energia lá no mundo informacional. E a gente deixa de usar esse entendimento, essa engenharia de Deus, e fica só utilizando a engenharia dos homens, certo? Então, quando a gente começar a despertar para a engenharia de Deus, nesse mundo informacional, e entender que isso está nas nossas mãos, a gente entendendo como utilizar os Meriactive, como utilizar os aparelhos, né, juntamente com essa informação, para a gente poder reativar o corpo das pessoas. Né? Eu sei que eu pegando as pessoas na emergência, muitas, a maioria, não está desperta ainda para esse mundo informacional, energético. Eu sei que muitos querem um remédio ainda, mas aqui eu, doutor Francisco, doutora Zaica, a gente vem jogando a semente em vocês para vocês entenderem, certo? O tanto que a gente recebe de depoimentos, né? Não sei se vocês veem aí, a gente viu várias pessoas dando depoimento aqui de quando começa a utilizar a informação na vida delas, o corpo começa a voltar a funcionar. Isso é importante vocês entenderem, é importante vocês passarem esse conceito para a família de vocês, os pacientes de vocês, e aí sim nós vamos começar a ter paciente que tem o seu corpo reativado, certo? E aí a gente pensa, pô, o terreno biológico mudou, né? Foi reativado, você pôs gasolina no motor. E ainda querem. Na realidade é isso mesmo, Davi. É isso mesmo. Porque quando você trabalha ao nível informacional, não é? É rápido, é interessante, é profundo e não precisa gastar tanta energia na digestão de suplemento, em técnicas terríveis de desintoxicação, que o indivíduo vomita, vai no banheiro, faz um monte de coisa, os emunctórios estão extremamente irritados, não é? Então, aquela medicina natural do século XVI, XVII, depois entrou o Galeno com essa medicina disruptiva, não é? Pode ser aplicada hoje, mas é uma medicina, não é? Onde a pessoa sofria muito, não é? Aí veio a homeopatia, né, com o Hahnemann, trazendo esse pico de informação, né, com coisas extremamente diluídas, equilibrando a energia vital, e nós agora, no futuro, né, do presente para o futuro, soubemos captar a parte analógica, né, dessas informações, combiná-las e trazer uma melhor saúde, né? Uma saúde mais duradoura. O ser humano evoluiu, gente. O ser humano não é um ser humano da época de Bechamp, da época do... Apesar que o Davi falou, tem gente ainda tomando alopatia, tendo múltiplos sintomas das interações medicamentosas, que é uma coisa que pouca gente sabe. Existem livros, a gente tem livro de várias interações medicamentosas. A pessoa quer a pílula mágica, né? E a pílula mágica não existe, Davi. O que existe é um trabalho, né, interior de conscientização dioturno, né, trazendo a pessoa para essa nova realidade. Você tem celular, você tem foguetes aí buscando, você tem comunicações. Por que não usar, então, esse conceito das telecomunicações para a parte biofísica do seu organismo? Então, na realidade, eu vejo pessoas, Davi, eu sinto muito falar isso, tomando 40, 30 tipos diferentes de suplemento, que é química. Química. Então, não saiu ainda da cabeça que é química. É uma coisa que já praticamente, só em casos muito difíceis, de uma UTI violenta e tal. Depois, infusões, pessoa tomando infusão que não para mais, pensando
naquele metal pesado que está ali, etc. e tal, não entenderam que é um complexo toxínico geral, informacional, que você precisa mexer, entendeu? Então, quando você não presta atenção na consciência daquele fator, ele fica deficitário. E aí você fica tomando a vida toda, né? O que é bom para a indústria, né? Alimentar, a indústria disso, daquilo, né? E depois todo mundo tem desbiose. A gente está trocando a flora o tempo todo, gente. Né? Você entrou no ônibus, trocou. Você vem um paciente, trocou a flora com ele. Você está trocando. É um processo energético. Entende? É um processo energético. Você nunca vai curar a desbiose. Pode dar uma equilibrada ali, tomando uma coisinha ou outra. Agora, se você usar corretamente informação, parece mágica, né? Parece mágica. Aquela varinha de condão, lembra da fada? Que saía aquele biofóton. O biofóton, gente, é uma maneira, né? De trazer biofótons. Era a varinha de condão. Vocês entendem isso? Então, o que eu gostaria muito de falar aqui, tomando, né, o que o doutor Davi falou, que o doutor Francisco falou, é uma pena que muita gente ainda trata o ser humano como uma simples máquina biológica. Uma máquina que pode ser reparada com um parafuso de qualquer lugar que seja tirado e está colocando lá e acha que vai funcionar. Nós não somos máquinas biológicas, nós somos um sistema vivo, um sistema que interage com o todo, que interage com a natureza, como o doutor Francisco falou bastante já, com todos os elementos informacionais que nós temos na natureza, no cosmos. E tudo isso faz parte do nosso corpo. Não é porque está fora que não está no nosso corpo. Ou melhor, nós estamos no corpo do Criador. Eu gosto muito dessa expressão porque traz para a gente uma consciência diferenciada, onde nos conecta e nos tira daquela ideia de que eu sou o ser individual. Você é uma célula desse corpo, você é uma hemácia desse corpo. Então, quando você compreende que você faz parte de um sistema vivo, de um sistema que está ali com a parte informacional, com toda a parte analógica que precisa ser reconectada, a gente está perdendo essa conexão com a nossa origem emocional, a nossa origem vibracional, a nossa origem de luz, a nossa origem sonora, a nossa origem extremamente conectada à fonte. E a gente quer ter uma origem terrestre, achando que nós somos terráqueos. A gente está na Terra, gente. Não estou entrando aqui em polêmica de extraterrestre, não é nada disso. Eu quero dizer para vocês que nós estamos numa experiência terrestre, mas que nós não somos daqui, que a gente faz parte desse corpo de energia do Criador e tudo vem desse processo informacional. Quando a gente puder compreender isso, a gente vai compreender ainda mais a importância dos infocêuticos, desses produtos maravilhosos que são os Meriactives, dessa conexão com a natureza, da utilização das plantas. As plantas reconectam, como o Dr. Francisco falou, a força de cada órgão. A gente tem planta específica para tratar os rins, tratar o fígado, melhorar a circulação. A gente tem esses processos já decodificados dentro dos Meriactives, que vão lá dentro desse campo de NADS, esse campo de energia, esse caminho que a gente tem dentro do nosso corpo e solta aquele nozinho. Sabe, doutor Francisco, quando a gente pega o colar, solta ele, tira e joga ali no cantinho, depois você quer usar, ele não fez um monte de nozinhos? Sim. É por aí. O nosso sistema, o nosso corpo, ele tem esses cordõezinhos. E quando a gente não cuida direito do nosso corpo, esses nozinhos acontecem. E o que ajuda a gente a soltar esses nozinhos? Informação correta. Devolver padrão de vibração correta para esse corpo. Essa ressonância, esse padrão de harmonia que constrói, inclusive,
naquele artigo que a gente estudou hoje, né, doutor Francisco, do doutor Bodo, que fala principalmente dessa orquestra maravilhosa que é o sistema vivo, e não a máquina biológica. Esse sistema vivo que interage com todas as outras coisas, animadas e inanimadas. Aquilo que a gente acha que está só em nós, não. Está rompendo a barreira do tempo, está rompendo a barreira dos quilômetros. É algo fantástico. Então, a medicina informacional, né, que é o que a gente faz, né, utiliza-se do conhecimento biofísico, não é, para ajudar a compreensão, não é? Utiliza-se do conhecimento da medicina informacional, da informação, né, como um aspecto espiritual, né, uma outra visão, e tem essa coisa do ser humano participar ao mesmo tempo de dois universos, um intrínseco, né, onde o silêncio impera, e o extrínseco, que é esse universo que a gente vive no tempo todo. Nós estamos o tempo todo nesses dois universos, né? E se nós participamos do universo informacional e do universo realizacional, que é esse que a gente está tentando trazer, não é? Nada mais do que fazer a união dessa informação e, através dessa informação, a gente ascender à cura. Então, quando a gente desperta para isso, Davi, gasta menos energia. Você imagina só uma energia, se você vai fazer uma dieta, vício e mastigar e tal, quanta energia você vai gastar? Vai melhorar a sua saúde? Sim, mas vai demorar, não é? Você vai ficar preso naquela, né, que nem o cavalo ali, naquela perda da liberdade, não é? Então, a gente fala, o mundo está tóxico, a gente vai desintoxicar, etc. e tal. E quem não sabe de nada disso? O que mora na rua, qual é o estilo de vida do cara que mora embaixo da ponte, que toma álcool, que está sujo, que não pegou Covid? Você não sabe quantos caras de rua não pegaram Covid? Não tomam beta-glucana, não tomam vitamina C, eles tomam álcool puro, comem comida suja e está ali. Por quê? A sua direção de extrapolação da sociedade cria para ele uma defesa natural. O indivíduo altamente com imunidade à flor da pele. A imunidade também é informacional, não é? Tanto que se você tiver um estresse eletromagnético, esse afeta a sua imunidade, ok? Então, muda. Nós estamos agora aprofundando no conhecimento informacional do sistema nervoso autonômico, da sua regulação fina. E nós conversando com o Dr. Lachman, que nós gostaríamos de ter aí uma palestra dele, o Silvio, que é um grande cientista, ele resgatou conhecimentos, né, que foram escondidos, né, por causa da Segunda Guerra Mundial, de como trabalhar e colocar a pessoa em eutonia. Dos 8 tipos de problema, colocar em eutonia. É informacional. Como que ele faz? Ele verifica quais são os tonos que estão em desacordo, sistema simpático alto, sistema simpático e sistema parasimpático em excesso, né? Tudo isso é capacidade de regulação funcional. E através da informação de determinados, por exemplo, barbitúrico, aí somente a informação, ele ceda o sistema simpático, ele melhora o parasimpático, não é? Olha só que interessante você utilizar a informação, mesmo que seja de um produto químico, não é? Usar só a informação, só a capacitação energética. Você não precisa de matéria. Olha só. Né? E é feito uma alça ligada no som, com ruído branco. Quer dizer, então é possível que nós, através da tecnologia, de forma direta, simples, sem complicar demais, consigamos obter um nível melhor de saúde. E isso prova, eu já trabalho há muitos anos com isso, já há mais de 25 anos. Né? Em 2002, eu tirei meu expert em terapia de informação biofísica, depois de 7 anos
ali indo para a Alemanha, não é? E a gente vê o que a gente fica triste, e veio o professor Bodo Collor aí. Falou bastante coisa, pessoas ficaram conversando lá atrás, batendo papinho, perguntando de elefante sem cauda. Não entenderam a mensagem até hoje. Voltaram para sua... Não houve sair da zona de conforto. Então, isso que nós queremos, que você saia da sua zona de conforto. Criar em você um desejo de aprofundar nesse conhecimento profundo, né? E, através disso, como a Zaika falou, participar da beleza do universo, né? Somos os seres universais. Então, é possível? É. E nós vamos estar falando da medicina unificada de suporte à vida, como é que isso faz, o que é informação, o que é metabolismo, o que é ácido básico, etc., do ponto de vista biofísico, como integrar todo esse conhecimento, né, de forma simples, rápida e objetiva. Então, gente, nós não somos contra nenhum equipamento. Você pode usar o equipamento que você quiser, se usar capacete com luz, faz o que você quiser. Mas saiba, o que vai curar é a informação. E quando você tem excesso de informação, o organismo bloqueia. Quando você tem falta, ele tem aquela avidez informacional. Então, ordem e caos são inversamente proporcional ao conteúdo de quantidade da informação. Olha só, isso é um conceito que a gente já usa. Eu vou contar hoje um caso clínico. Veio um paciente, já foi meu paciente, 81 anos, já teve linfoma não Hodgkin, fez quimioterapia, perdeu o baço, né? Depois fez uma hemosiderose, precisou tirar sangue. Aí foi, por causa disso, perdeu a vesícula. E ele veio hoje, ele tem 11 implantes. Então, a gente conversou bastante com ele, a parte emocional, um indivíduo de bom humor, está bem, mas tem esse foco aqui, que não deixa ele melhorar. Nós fizemos só captura do foco e equilíbrio durante 8 minutos. Ele saiu outra pessoa. Vai levar os mediativos também para ajudar, né? Fígado, vai levar o rim, já tem cisto renal. Então, veja bem, com tudo que ele passou na vida dele, não Hodgkin, quimioterapia, cirurgia, 5 vezes a anestesia, não é? Mas o desejo dele de estar bem, no otimismo da vida, facilita para a gente, entende? Então, ele deixou um bolo de exames aí, claro, a gente vai ver os exames, mas não vamos tratar o exame, vamos tratar o paciente. Então, ele vai voltar daqui 15 dias, nós vamos ver como é que ele está. Saiu muito bem, mudou. 8 minutos, uma coisa simples. Não precisa colocar 500 equipamentos no pé, não é? Para ele fazer essa modificação. É só conseguir trabalhar com a informação de forma correta. Você entende isso? Que é muito mais fácil, entende? Senão a gente começa a complicar e faz o que? A separação. É o intestino, é o cérebro, é isso, é aquilo, é o colesterol, como você falou, que o pessoal está tratando o colesterol, está arrebentando a parte cardiocirculatória dessa paciente, ela está em insuficiência cardíaca, ela não tem inotropismo cardíaco suficiente, pode dar o que for, cardiotônico, não vai ter. Fibra cardíaca já foi. Então, você, trabalhando a informação, não é? Por exemplo, nessa paciente, dando rim, coração, não é? Dando também para ela vesícula biliar, para resgatar, se ela tiver a vesícula funcionando, o colesterol e um detox 2, ela vai melhorar. Vai drenar esse líquido que está no terceiro espaço, que é um edema do terceiro espaço. Lembra do primeiro, segundo, terceiro espaço? Né? E ela está em catabolismo. Então, dar situações anabólicas para ela. Né? Ver os peptídeos, não é? Trabalhar todos esses, a informação dos hormônios anabólicos e catabólicos, né? Como ela está em catabolismo, né? Ela está num desvio metabólico constante. Tá? Então, o que a gente faz? Traz para o anabolismo e equilibra o ácido básico dela. Equilibra o catabolismo. Melhora o anabolismo através do quê? Do hormônio do crescimento informacional
dos péptides anabólicos que vêm do intestino, o IGF-1, por exemplo, colostro, uma coisa que a gente poderia dar para essa senhora. Então, sabendo a informação, você vai usar menos química, menos produto e mais inteligência. Então, o que está faltando hoje, infelizmente, eu peço desculpa, mas hoje eu estou meio revoltado, né? Estou revoltado vendo as coisas que estão acontecendo aí, né? Entende? O brasileiro parece que despertou com essa integrativa para o século passado, entende? Antigamente falava mal da acupuntura, falava mal da homeopatia e etc. e tal. Hoje já são especialidades médicas, né? Especialidades da fisioterapia, da odontologia, né? E a pessoa fica presa naquela terapia. Ou é só ozônio, ou é só isso e aquilo. Isso não é informacional. Isso é complementar. Então, se você trabalhar o informacional e souber como captar a informação, como modular a capacidade de regulação funcional, que ninguém fala, tem biológico, mas não sabe o que é capacidade de regulação funcional, como que o indivíduo vai seguir um caso, entende? Ah, ele melhorou. Mas o que ele melhorou? Continuou sem a consciência. Essa é a integrativa que a gente tem hoje. Devido a, eu estou bem, meus exames estão normais e tal, mas cadê a consciência? Zero. Continua do mesmo jeito. Talvez um pouco mais forte, mais vital, né? Chuchado de coisas, né? Infusões, suplementos, afirmações, né? Chuchando que nem o boi, mas não deu o passo da consciência. Não entrou no informacional. Ele está ainda no biológico conceitual. Essa é a mudança. Essa é o passo além, não é? Então, isso já foi, a gente já viu, né? Anos 80, 60, era assim. Na Alemanha já estava fazendo isso, já, né? Na França. E agora? Nós estamos o quê? Na França? Não, estamos no Brasil. O Brasil precisa dar esse salto. Veja quanto dinheiro nós vamos economizar, Sistema Único de Saúde, se nós conseguirmos trabalhar a parte informacional. Doutor Francisco, qual o mereactive para um lipedema? Então, é um tema de lipedema, né? Lipedema é tratar a doença, né? Nós temos que ver como é que está esse paciente, né? Então, qual foi a origem desse lipedema, né? Na realidade, o lipedema é o quê? Um desvio anabólico, né? Tá certo? Falta catabolismo, né? Aumento da acidez ao nível da parte cardiocirculatória superficial da pele, não é? Mas não tem um mereactive só. Tem que saber qual a pessoa que tem esse... a desintoxicação, né? circulação. Se é renal, se é fígado, se é vesícula biliar, se é problema de disrupção endócrina. Então tem que conversar, tem que chegar no ponto, não é? Apesar que você pode ter as Amor, reações o seu som. né? Oi, pronto. Tô falando, eu começaria com o drenar e o triplo aquecedor. Começaria. E depois iria acrescentando os outros à medida que ela fosse necessitando. Eu ia falar uma coisa antes, gente, que vocês falaram bastante, mas é super importante destacar aqui. Já tem alguns profissionais na saúde, nessa visão integral de saúde, que reconhecem a importância, não só a clínica é soberana, com certeza, a gente tem que analisar o paciente, tem que avaliar, ver exames, tem que ter informação, né, terapia informacional, com certeza. Mas o corpo do paciente, aquele profissional que é preparado, o corpo do paciente fala. O corpo do paciente responde, o corpo do paciente manifesta. Manifesta, às vezes, fisicamente e manifesta, se o paciente souber ser conduzido durante o processo ali da consulta, o corpo dele vai responder a nível de kinesiologia aplicada, não é, doutor Francisco? Que a gente bem sabe que o nosso corpo, cada músculo do nosso corpo, a gente pode contar com os 88 dessas principais de resposta, diz tudo e mais um pouco. E o nosso corpo, ele tem uma aversão por tudo aquilo que é mentiroso, por tudo aquilo que não encaixa com a realidade dessa
questão de vida viva do organismo. Então ele desliga a musculatura. Quando eu quero verdadeiramente tratar um corpo, eu tenho que olhar para tudo isso, eu tenho que olhar para o ecossistema, eu não tenho que simplesmente olhar para um nome, tá? Eu estou respondendo aqui para a pessoa que fez a pergunta, viu, José? Não adianta só ter um nome, um rótulo, você agora está na prateleira 18, você agora está na gavetinha 20, entendeu? Você não pode estar rotulado. Se você se vê como um ser que simplesmente tem um nome de uma doença e você carrega isso pro resto da vida, qual é o remedinho para essa doença? Desculpa, gente, também fiquei brava, doutor Francisco, que nem o senhor. Não é por aí. Eu acho que é só uma questão aí de a pessoa reducionista essa mentalidade. E não sair da área de conforto, né? O que é a área de conforto? Então, eu já aprendi isso aqui, fiz uma pós-graduação, agora eu sou biofísico, fez fulano, ciclano, eu já sei de tudo. Aí é isso, é canabidiol, barará, tudo bem, mas não tem substância, não tem profundidade. Obviamente o brasileiro, ele é um povo superficial, né? A gente sabe disso, quando a gente compara com o alemão, com o russo, com outros lá do Cazaquistão, são muito mais profundos, o armênio, não é? Entende? O oriental, né, o chinês, eles não são tão superficiais. Então, essa introspecção, né, que chama para a consciência, não é ficar fazendo brinde, você está fazendo curso comigo, nada disso. Não. É quebrar essa área de conforto e fazer você, na literatura, na prática, exercitar os conhecimentos mais profundos. Entende? Doutor Francisco, eu acredito. Desculpe, é muito fácil quando a gente pinta, né, o leão de branco, né, para virar tigre. Então você fala bonito na hora de fazer a terapia, continua segmentando. Remédio para a cabeça, remédio para o fígado, remédio para tudo, sabe? E depois aparelho para isso, aparelho para aquilo. Não é assim. Por isso que a gente fala medicina unificada, suporte à vida. É muito mais. Nós precisamos, doutor Francisco, verdadeiramente voltar para aquela mentalidade de limpeza. Eu preciso aprender a limpar meu corpo, aprender a limpar minha mente, aprender a limpar minha energia. Se eu aprendo isso, se eu faço esse detox, essa reorganização energética, tudo flui, gente, pelo amor de Deus. Imagine um rio cheio de troncos, folhas, lixo. Vai parar, vai atrapalhar. Agora, se você começa aos poucos, você pode dar vários nomes para esse rio, tá? O rio está entulhado. Não, o rio tá travado, o rio tá poluído. Você pode dar vários nomes do que está acontecendo com esse rio. É uma metáfora para você entender. Se começar a devolver informação de qualidade para o seu corpo, desintoxicar, limpar verdadeiramente, fazer o seu sistema voltar a funcionar, pode ser o nome que for, doutor Francisco. Vou ficar bem brava agora. O nome que for, some. O nome que for. Você pode estar com um veredito de dias. Some, gente. É um negócio incrível, é lindo isso. Isso é Deus vivo, energia viva. Né? O Sprachgestalt, né? Então a gente aprendeu na antroposofia que é que você falando, né? Isso pode ser na consulta, ser utilizado, né? Falando enfaticamente, trazendo esse processo de estímulo, não é? De otimismo, não é? De inflamar, no sentido bem, o coração do seu paciente, né? Ou lendo uma poesia, ou vendo uma obra de arte, também é curativo, é processo puramente informacional, não é? Os sons são informacionais. O grande problema do som é saber qual é o som fundamental. Isso nós vamos também ensinar nos nossos seminários, segundo o verbo mukunda, né? Qual é o seu som fundamental e como trabalhar esse som fundamental para você trabalhar de forma consciente a informação, não é? Então, fique atento. Tem muita coisa, né?
muita coisa que a gente já experimentou, não é? A gente fala, a gente vem de um processo da acupuntura, da homeopatia, da medicina antroposófica, terapia neural, biofísica e a medicina informacional. E agora a medicina unificada de suporte à vida, não é? Quando a gente vê que depois que o professor Bodo Conner veio aí, e pouquíssimas pessoas aproveitaram o nível de conhecimento, dá uma certa tristeza, viu, Zay? Que a pessoa voltou a falar, a fazer aquilo que não prestou atenção. Então vá, veja de novo, entre lá no Hotmart, compre o curso, medite, veja aonde está a mudança, não é? Procure ser autêntico, não é? A Maria vai com as outras, né? Porque uma coisa é o mercado, outra coisa é o recado, não é? É diferente. Então, o nosso recado é abrir a possibilidade de você trabalhar ao nível informacional profundo. E esse nível informacional profundo, você tem várias maneiras de trabalhar, não é? Então, eu imagino, por exemplo, vamos supor que eu fosse um dentista, né? E o dentista geralmente conversa com o paciente, mas quando o paciente está com a boca aberta, ele está tratando o dente, só ele que fala. Não é? Não é verdade? Uma vez, eu conheci um indivíduo bem interessante, chamava Marchevski, argentino, fisioterapeuta, acupunturista, e ele fazia o seguinte, através das massagens, da pressão que ele realizava no corpo, ele ia conversando com a pessoa ia tendo insights que saía melhor. Então ele fazia uma catarse fisiomanipuladora, né, o método Marchevski, nem sei se ele está vivo aí, muito interessante. Então, a mesma coisa da terapia neural, quando bem feita, para desenvolver, né, e não uma terapia neural de 500. Eu fiquei até triste, o paciente veio aqui, disse que ele foi, um fulano aí, né, não vou falar quem, levou 40 picadas. 40 picadas. É aqui, ali e tal. Diz que é terapia neural. Tá bem. A gente, com 2 ou 3, a gente resolve. Mas, tudo bem. Quem ensinou 40. Tá certo? Da mesma forma, quem ensinou 5, 6 equipamentos, pessoa ligada no pé, na mão, ouvido, etc. e tal, não compreendeu a singeleza da informação. Cada um faz o que quiser. As pessoas são livres, né? Mas a gente não pode enganar. Não podemos enganar, né? Nós temos que ser verdadeiros na asserção da palavra, não é? E pensar além da química, além do DNA, além da substância. Quando você vai além da substância, você trabalha com a informação. É isso, além da substância. Agora, se você quer simplesmente substância, tudo bem, não é? Veja bem, nós precisamos 1/3 da nossa alimentação. Os outros 2/3 são vibrações naturais que o universo nos traz. Vibrações naturais equivale a você andar 10 quilômetros na floresta, captando essas vibrações naturais para preencher o déficit informacional. Todos nós temos déficits informacionais. Ok? Todo mundo tem. Porque tem caos. A ordem está baixa. À medida que você melhora a coerência, não é? E essa coerência se faz verdadeira, um toque informacional dá um clique. Abre a nova perspectiva de regulação. É isso que a gente faz. Abrir a nova perspectiva de regulação. E não é difícil, gente. É só seguir dentro de uma escola, não é? Que é a escola que a gente segue já há muitos anos, com o desenvolvimento desses 50 anos, não é? E trabalhar além da substância. Trabalhar além do visível. Trabalhar no nível informacional. Tá? Se você dá uma informação errada, a pessoa vai para o lugar errado, gente.
Sim. Vai. Vai. Né? Não é? O corpo também, né? O corpo também. Quer dizer, e o corpo, veja bem, o corpo, quando você dá sobrecarga, que ele não precisa, ele cria campos de interferência. Isso fica circulando lá dentro. Não é? E para tirar isso é difícil, porque você jogou tanta porcaria, tanta má informação, não é? Ou coisas de baixa qualidade, que até você equilibrar esse sistema, você precisa atuar no núcleo, o black box, do conjunto desinformacional. Olha só, numa aula que a gente fez, né? Não sei se vocês lembram, tinham vários circuitos informacionais, né? E nele tinha toxinas, bactérias, etc., campos de interferência, e a resposta funcional de um organismo saudável e a resposta errônea, disfuncional de um organismo fora do equilíbrio. Não é? Como chegar ali? É o método. Não é? E quando a gente pensa nesse todo que foi falado aqui, a gente não pode deixar de pensar também nos processos emocionais. Claro. A gente sabe que muita gente está à beira de cometer uma loucura por conta de processos psicossomáticos. Aquilo que você pensa, que você sente, que você vibra, se materializa, gente. Vai ganhando peso, vai ganhando densidade, vai ganhando corpo. Uma pequena poeirinha que vai caindo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quando você menos imagina, aquilo ganhou poder atômico, aquilo ganhou proporção material e se manifesta na sua vida, tá? O nosso querido seguidor aí até falou, né, da palavra. Claro, a palavra ela tem um poder extraordinário. Inclusive, sou super fã do trabalho da Florence Scovel-Shinn, que escreveu muito sobre o poder da palavra, como usar a palavra de forma correta. Mas não é só palavra, é palavra, atos e intenções. Você precisa estar com tudo isso conectado. Quando a gente fala de cérebro, coração, corpo, toda essa estrutura, ela é uma engrenagem, ela tem que girar toda completa. É lógico que se eu falo a palavra coração, já vai junto o processo informacional do que essa palavra significa em qualquer idioma. Se eu falo, por exemplo, heart, em inglês é a mesma coisa, tem o mesmo padrão de vibração. Agora, se eu quero se expressar de forma o mais correta possível, não é? Não se esqueça que um sussurro no ouvido pode ser uma de grande mudança. Sussurro. Né? Com certeza. Um sopro, né, de vida. Então, é essa coisa. Então, quando você une todo esse conhecimento, não é? O paciente está lá na UTI. Aí você pega na mão dele, né, Davi? Você pega na mão dessa senhora e fala, olha, vamos junto. Nós vamos junto, a senhora vai melhorar, né? Nós vamos fazer o possível para a senhora melhorar o seu coração, para tirar o edema, para a senhora ficar mais feliz, não é? Não se preocupe com os exames agora. Deixa ele para depois, né? Entende? É a história daquele colega que falou que se no consultório dele, se não fizer 438,5 exames, não pode nem pisar lá. Eu não vou pisar ali, são 438 exames. Quando é que vai fazer isso? Não é? O paciente nem pisa ali, né? Eles chamam isso de funcional. Eu chamo de exageral. Mas tudo bem. Francisco hoje tudo tá bem. na veia, né, Tudo doutor? bem. Depois que você for ver, os exames são todos iguais, né? São todos milimetrados dentro de parâmetros, né? Que às vezes você dá uma puxada para cá ou para lá, não é? Mas a visão é puramente material, né? Secundária, terciária, nunca é uma coisa primária, não é? Entende? A gente às vezes reclama, você pede poucos exames. Não foi necessário. Como todo mundo já traz um bolo, a gente é obrigado a ver, porque a gente é médico, né? Não precisa pedir tanta coisa, não é? Porque o exame, tudo bem, é a medicina baseada em evidência. Mas qual é a evidência de você tomar um remédio novo que vai lançar agora, né? Para você ficar magrinho, né? Injetável ali, caríssimo, né? Qual é a evidência disso? Daqui a pouco, daqui a uns anos, já não serve mais. Teve um câncer de pâncreas ali, teve uma disfunção pancreática terrível, né? Mesma história do Vioxx,
Lembra do Vioxx, que não existe mais? O Vioxx deu um infarto. Meu paciente tomando. Nossa, o Vioxx. 150 mil pessoas morreram só nos Estados Unidos por uso dos COX-2. Eu ri, foi por causa do efeito, viu, que deu aí, sem querer, apareceu. Não, foi bom, foi informacional, né? Entendeu? A gente vê, por exemplo, as aves, né? Que é interessante. Tem um livro que chama A Conferência dos Pássaros. Eu aconselho a todos lerem. É um livro sufi muito interessante, que ele fala que os pássaros representam, vamos dizer assim, emoções dos seres humanos, não é? E na realidade ninguém quis ir para o paraíso. Cada um teve a sua desculpa de chegar no paraíso, não é? E você pode ter um paraíso aqui, estando bem, amando o seu próximo, né? Tratando bem as pessoas, não é? Já começa aí a informação correta, né? Tendo respeito, né? Sendo sincero, não é? Aí você vai conseguir aquilo que você quer, que é viver em paz, na felicidade. Não é? Inclusive, doutor Francisco, quero aproveitar essa sua fala, sendo sincero. Vocês sabiam que a mentira desliga a energia do corpo? Uma pessoa que mente muito, ela tem a maioria dos órgãos não funciona direito, sempre tem problemas. Então, o mitômano, né? Isso, fazer uma limpeza nos processos de comunicação, de autocomunicação, porque às vezes você aprendeu essa mentirinha, essa contar, não vou direto ao ponto, vou dar uma voltinha. Você aprendeu esse hábito, você pode reprogramar a sua mente, você pode reestruturar a sua linguagem corporal, a sua linguagem verbal, e você pode assim fortalecer mais ainda a sua saúde, porque o seu corpo não gosta de mentira de jeito nenhum. Não, o nosso corpo é a verdade, né? Os processos informacionais só respondem aquilo que é real, verdadeiro, não é? Aí tem o livro do Stein, né? Verdade e Ciência, também muito interessante, né? Uhum. E agora você falou uma coisa interessante, que é como as emoções mal orientadas atrapalham o circuito informacional, entendeu? Então, veja bem, às vezes a pessoa está sofrendo, você vai lá e coloca a mão, você dá um carinho, né? Já viram que carinho melhora uma série de coisas, não é verdade? A pessoa está precisando de um ombro amigo, não é? Para chorar, não é? Então, deixar a pessoa se expressar, falar. Às vezes a pessoa tem uma maneirinha de contar uma história, né? Ele é muito otimista e tal, está tudo bem, mas está enfermo. Aonde está o núcleo dessa enfermidade? Não é? Na disrupção mente-consciência. Né? Na hora que você liga a mente consciente, você está trabalhando ao nível informacional. O Dr. Kohler fala que aquele aspecto, né, e a gente também sabe disso, que é aquele aspecto, não digo pecaminoso, mas é um aspecto da sombra, né? Que não é você real, mas é a sua sombra. Não é? Este é o grande desafio, trazer luz para eliminar essa sombra, não é? Então, a gente vê isso, né? E as pessoas falam, eu estou muito bem, eu estou legal, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, mas aonde você está bem? Doutor Francisco, enfatiza aí o seminário, a data, então, o novo seminário. Temos, né, a data, muitos alunos pediram, né, que querem fazer o nosso seminário, porque a gente estava agora em abril, né? 18, 19 e 20 de abril, mas aí é Páscoa, e as pessoas aí têm uma coisa certa, religiosidade, Páscoa eu não vou. Então nós colocamos em final de maio, nós temos mais tempo, temos mais professores, alguns vão poder comparecer, a gente vai mudar um pouco a grade, vai vir o Dr. Davi, a doutora Zaica aí com a sua sabedoria, escolhendo temas interessantes para a gente ampliar esse conhecimento, né? Os colegas que não puderam vão fazer vídeo, a gente também vai passar esse vídeo, né? E vamos trabalhar... Então é 29, 30 de maio... 31 e 1. E dia 1º de junho. Nós vamos já mudar
na nossa coisa. Tem muita gente que queria fazer, mas por ser... Então, isso é flexibilidade, gente, né? Isso é autenticidade. A gente muda, não tem problema. A gente consegue o hotel, né, direitinho para fazer, né? Para a gente fazer isso, sabe? Não tem problema nenhum. Não é? Logo, então... Muitos congressos, muitas coisas e tal. Você tem que decidir aonde que você quer pôr o seu pezinho, tá certo? Não é? Você tem que decidir. Tomou a decisão, perdeu um pouco da liberdade de não poder desistir, claro, porque você já tomou a decisão, e aí você já começa a entrar na egrégora, não é? Com os conhecimentos que nós vamos estar passando, textos que nós estamos traduzindo, né? Do Köhler, do Goeritz e outros mestres, né? Trazendo essa medicina informacional e como aplicar de forma consciente, né? O uso da biofísica no dia a dia, entendeu? Né? Se você pensar que tudo é possível, você quebrar essa zona de conforto, não é? Entendeu? E também desmistificar determinados procedimentos que não tem nada a ver, tá? Eu peço desculpa, mas é assim, tá? E às vezes Exatamente. você vai num caminho, né? E esse caminho não vai lhe trazer o que a gente quer. Vai colocar você dentro de um pensamento arcaico, né? Puramente material, né? Não resolutivo, não é? E você vai continuar ali, né? Sendo levado nessa onda, perdendo a sua liberdade. Doutor Francisco, eu gostaria de encerrar a nossa live falando mais uma vez da gratidão imensa que eu tenho pelo senhor, por todo o processo de compartilhamento de conhecimento que a gente vem tecendo ao longo da vida. Admiro muito o senhor, tenho muito carinho, muito respeito. Mas a admiração é mútua, viu? Gratidão. E quero falar como você. de um artigo que o senhor me enviou hoje, que a gente acabou estudando ali um pouco juntos, sobre o quanto as pessoas estão hipnotizadas, o quanto as pessoas estão dormindo. Isso, inclusive, está nas escrituras, né, que a gente precisa orar e vigiar. E esse vigiar é o despertar. Quando eu falo que você precisa vigiar suas emoções, vigiar o que você come, vigiar com quem você se conecta, vigiar aonde você vai, vigiar a música que você escuta. Vigiar, vigiar, vigiar. Amar, amar, amar. Perdoar, perdoar, perdoar. E assim você vai ascender aos processos infinitos da escalada da alma. Porque se você fica dormindo, nem vigiar você consegue. Então, desperta, chama o seu coração para a presença todos os momentos do aqui e agora com amor e gratidão. Que com certeza sua saúde vai melhorar, sua cognição vai melhorar e o seu ciclo de pessoas vai melhorar. Se você está se sentindo sozinho, está deprimido, está triste, faça isso, tenho certeza, você vai melhorar a sua vibração e vai atrair pessoas maravilhosas para perto de você. E é nessa condição de energia que eu quero agradecer, Dr. Francisco, ao senhor, ao meu querido Dr. Davi, da minha vida. E a todos vocês. E a todos vocês. Estamos juntos, gente. A gente está junto trabalhando para isso, desenvolvendo a nossa arte e ciência com muito amor, com muito carinho. Não é? Às vezes a gente passa por cima mesmo, não tem jeito, a gente tem que ser sincero e objetivo, né? Naquilo que a gente quer colocar. Mas pense em vocês, né? Que o que nós estamos fazendo agora é porque nós queremos que você tenha a possibilidade de caminhar junto, ampliar a sua consciência e ter uma saúde duradoura como você merece. Tá? Você merece ser feliz, merece ser saudável. Tá? Tire a dissonância cognitiva da sua mente, abra esse espaço informacional da consciência. Eu garanto para vocês, viu? É maravilhoso, é muito bom. Exatamente. Gente, lembrando, toda quinta-feira, o nosso Momento Biofísica, às 8 horas da noite. Quinta-feira que vem, estaremos aqui novamente com um tema bacana para vocês se aprofundarem nessa ideia da medicina informacional. Doutor Francisco, doutora Zayka, muito obrigado. Boa noite para vocês, boa noite para todos. Um grande abraço, até semana que vem. Beijo no coração. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Olá!
Eu sou o Ti, a energia vital que flui através de cada fibra do seu ser. Nos primórdios da medicina tradicional chinesa, fui descoberto e considerada a força vital que dança pelos meridianos, esses canais invisíveis que conectam todos os cantos do seu corpo. Minha origem é nutricional. Venho dos alimentos que você ingere, do ar que respira e da água que sacia sua sede. Quando estou livre, você está saudável. Quando bloqueado, surgem as doenças. Mantenha os seus órgãos dançando em sincronia como uma orquestra invisível. E é aqui que entra Mary Active. Os compostos Mary Active foram especialmente elaborados para me auxiliarem a circular livremente pelo seu corpo. Seu uso restabelece a melodia invisível que flui em você, permitindo que você alcance o máximo bem-estar. Permita-me circular livremente. Visite o site maryactive.com.br e escolha os produtos Mary Active mais indicados para você. Sinta-se bem com Mary Active.